Olá, seja bem-vindo ao canal DevInfra. Eu sou Wilton Guilherme e essa é a nossa aula de número 10 do nosso curso de Administração de Servidores Linux para iniciantes. E nessa aula nós iremos falar sobre fundamentos de redes e configurações de redes no Debian e no CentOS, tá? Então vamos lá para a nossa aula. Começando aqui, lá no nosso GitHub, a gente tem esse material que você pode entrar lá, clonar, ou você pode acessar até mesmo pelo próprio browser ali para consultar. O link desse repositório está na descrição desse vídeo. E vamos então iniciar aqui com fundamentos básicos de redes com Debian e CentOS. Mas primeiramente, né, o que são redes de computadores? As redes de computadores, elas permitem a comunicação entre diferentes dispositivos para compartilhar recursos e informações. No contexto das distribuições Linux, como Debian e CentOS, são comumente utilizadas em servidores e dispositivos de rede devido à sua estabilidade e suporte robusto. Tá, e quais são os principais tipos de redes que nós temos? Eu vou falar apenas de dois que são os principais mesmo, né? Que principalmente para quem administra servidor, que é o LAN, que é o Local Area Network, que é uma rede local que abrange uma área geográfica pequena, como um escritório, uma casa ou um prédio. E quais são as características? Conexão de alta velocidade, compartilhamento de recursos, como impressoras, dentre outros. Topologia, geralmente estrela ou barramento, tá? Um outro tipo que a gente tem é o Wide Area Network, que é uma rede que abrange uma grande área geográfica como um país ou continente. Quais são as características? Usa serviços de operadoras como linhas telefônicas, fibra óticas e satélites, baixa velocidade em comparação às LANs, e os exemplos é a própria internet, redes corporativas interconectadas, tá? Eu fiz um desenho aqui, mais ou menos quando a gente fala de redes de computadores agora de uma forma mais simples, tentando trazer para o nosso dia a dia. Vamos imaginar na nossa casa, quando a gente contrata um link de uma operadora, a gente tem ali um roteador Wi-Fi, e esse roteador Wi-Fi ele é responsável por atribuir os endereços IPs. Esses endereços, eles são únicos dentro da nossa rede e é através dele que o nosso roteador sabe para quem tem que encaminhar um pacote. Porque imagina quando você acessa a sua rede social, você faz um login, você enviou uma requisição lá para o servidor do Instagram, do Facebook, e quando aquela autenticação foi realizada, aquilo retornou para o seu celular e ele só sabe que o endereço é seu porque cada vez que a gente faz ali o login num Wi-Fi ou até mesmo numa rede cabeada, precisa ter um roteador ali que vai ter um serviço chamado DHCP que retorna o endereço IP para a gente, que é único, tá? E o nosso roteador também tem um endereço IP, que é ele que é responsável por converter e fazer tudo isso e conversar com o modem da nossa operadora, tá? Então, pode ver que aqui eu tenho um computador num quarto, um computador numa sala e isso forma uma LAN. Quando a gente fala de WAN, aí a gente já está falando daquelas redes maiores, ou seja, a própria internet ela é uma WAN, e também muitas empresas utilizam no contexto, às vezes, para fazer ali uma conexão de VPN com um data center, né, que está num outro estado, por exemplo, e até mesmo conversando com uma filial que também está em outro estado, fazendo a conexão entre prédios aí também. Certo? Então, esse daqui é um pouquinho dos tipos de redes de computadores. E como a gente estava falando dos endereços IPs, eu tenho dois tipos de endereços IPs, né? Eu tenho endereçamento IPv4 e IPv6. O IPv4 ele é representado por um número de 32 bits que é dividido em 4 octetos, tá? Ou bytes. Cada octeto é composto por 8 bits e a cada 4 octetos é representado decimal separado por pontos, formando um seguinte formato que é esse daqui, ou seja, todo endereço IP do tipo IPv4 ele vai ter esse formatinho aqui, ó, cada ponto como se fosse um octeto. Então observa que a gente tem a explicação dessa separação por ponto,
né? E o interessante é que cada octeto desse vai ter entre 0 e 255, né? Você nunca vai ver aqui, por exemplo, um 256, coisas desse tipo, tá? Esses 32 bits são divididos em 4 octetos de bytes, né? Que são 8 bits, igual já está também explicado aqui. E ele é convertido por números de entre 0 e 255. E aí tem um espaçamento, porque quem acompanha o mundo de tecnologia sabe que vem se falando há muito tempo aí, o IPv4 vai acabar, por quê? Porque existe uma quantidade, né? Dentro desse cálculo que é feito, desses bytes, existe uma quantidade de IPs que podem ser disponíveis através do IPv4. E é aí esse 4,3 bilhões de endereços únicos, né? Ou seja, pensa que se na internet a gente tiver mais de 4 bilhões de dispositivos únicos, a gente não vai ter mais dispositivo para colocar. E por que que isso precisou mudar? Porque antigamente não se imaginava que chegaria num número tão alto, mas hoje, imagina que qualquer dispositivo que a gente tem em casa smart, que se conecta no Wi-Fi, ele é um dispositivo na internet, ele precisa de um endereço único, então vem se trabalhando. As operadoras têm arrumado algumas outras formas de reaproveitar esses endereços IP e não fazer que cada dispositivo na internet tenha um endereço, né? Mas para que isso seja resolvido e a gente não venha ter esse problema, foi lançado o protocolo IPv6. Essa versão é mais nova, ela ainda é pouco utilizada ainda, né? Muitos dispositivos ainda não estão preparados para suportar o IPv6, mas ele é representado por um número de 128 bits, e aí falando ele tipo... olha só, ele tem 1028 vezes mais endereços IPs que o IPv4, então assim, vai ter muito IP. Então esse não é um problema que a gente vai sofrer. E as características ali do IPv6 garante a entrega dos dados. De segurança, ele incorpora bastante recursos de segurança e no futuro vai ser uma solução para essa questão de esgotamento de endereços IPs. Porém, pessoal, isso é só uma explicação breve para que a gente consiga ali, na hora que a gente começar a falar de IPs no Linux também, a gente consiga estar todo mundo bem na mesma página, basicamente, sabendo o que é um endereço IP, sabendo que a gente está falando de IP, trabalhando ali com IPv4, mas redes ela é muito mais abrangente do que isso que a gente vai falar aqui. Aqui a gente vai falar muito básico, então eu vou deixar também na descrição desse vídeo um link do Net Academy da Cisco e também de um site chamado Adatec, que você vai poder fazer um curso completo de redes, porque dentro da área de tecnologia existem especialistas em redes, profissionais que só mexem com isso, porque é algo extremamente complexo quando a gente começa a falar de redes corporativas, redes de empresas de telefonia, tá? Então é um outro mundo, é uma outra vertente de estudo assim dentro da área de tecnologia, e a gente, para gerenciar servidores e trabalhar aí com operações de tecnologia, a gente precisa saber o básico e precisa saber bem, tá? Mas aqui a gente vai dar só um overview e é importante que vocês vão atrás, façam esses cursos para que vocês aprimorem o conhecimento de rede. Um outro ponto da nossa questão de rede é o modelo OSI TCP/IP. Né? O modelo OSI, Open Systems Interconnection, é uma referência conceitual à compreensão das comunicações em rede. E ela é definida em 7 camadas, tá? E ela descreve como os dados são transmitidos de um dispositivo de rede para o outro. E essas camadas são a camada física, né, que é a transmissão através dos meios físicos, então imagina ali as placas de rede, a camada de enlace de dados, que faz o controle de fluxo e detecção de erros, camada de rede, que faz o roteamento de pacote, camada de transporte, controla a comunicação TCP/IP, UDP, dentre outros também, camada de sessão, camada de apresentação e camada de aplicação. Então, olha só, cada uma dessas camadas aqui representa bastante coisa que tem aqui dentro, tá? Que eu tô falando de uma forma bem simples. E tem também o TCP/IP, que é um conjunto de protocolos utilizados na internet pela maioria das redes locais, né? Ela não segue exatamente o modelo, mas as funcionalidades são distribuídas em camadas similares ao modelo da camada OSI, tá vendo? Então aqui a gente tem conexão orientada, controle de fluxo, controle de congestionamento e reordenação de pacotes. E aqui está mais ou menos aonde o TCP/IP entra ali quando a gente fala de modelo OSI. Também deixei alguns links, tá, para que você consiga ali acessar e saber um pouco mais sobre tanto o modelo TCP/IP quanto o OSI,
Agora facilitou, o TCP/IP ele conseguiu ganhar aí bastante espaço, né? Mas quando eu comecei a trabalhar com tecnologia era bem complicado, porque tinha outros tipos de protocolo também. E aí era, às vezes, uma máquina, um computador tinha uma configuração muito diferente do outro, porque o protocolo era diferente, mas enfim. Agora isso já está bem padronizado, bem estabelecido, mas é importante conhecer, tá bom? E aí a gente tem também o DHCP, né, que é o Dynamic Host Configuration Protocol. Esse serviço, tá? Lembrando, ele não é um dispositivo, ele é um serviço que você pode executar no seu computador, no servidor, nesses roteadores que vem o Wi-Fi das operadoras. Isso é um serviço que existe lá e você habilita e desabilita. E esse cara ele é responsável por você fazer a configuração de um range de IPs ali de uma subnet, e ele faz a distribuição automática assim que ele identifica um dispositivo na rede. Então, basicamente, quando você liga ali um celular, uma televisão que tem ali algo smart, a primeira coisa a placa de rede vai mandar um broadcast, né, que a gente chama para rede, ou seja, vai mandar um monte de pacote lá falando, ó, estou aqui e preciso de um endereço IP. E esse cara ele fica ouvindo esses pacotes, e quando ele entende que é alguém pedindo IP, ele pega e retorna o endereço IP para que esse host, né, esse dispositivo consiga se comunicar tanto com o seu modem para poder sair para a internet, quanto com os outros dispositivos que estão dentro da sua casa. Esse é o trabalho do DHCP. E aqui também tem uma explicação grande de como ele funciona também, e aqui ainda está dentro de redes, tá? Por isso que eu digo que é algo bem extenso a questão de redes. E aí tem aqui também lá no nosso material algumas configurações básicas. E o último carinha que a gente vai falar antes da gente pegar o nosso terminal ali para fazer alguns comandos e configurações de rede no Linux, a gente precisa falar sobre o DNS, que é o Domain Name System. Esse cara, basicamente, ele é responsável por traduzir um nome para um endereço IP. Ou seja, quando você coloca aí no seu celular youtube.com, né, que é um nome que a gente conhece, é muito mais fácil para nós, seres humanos, decorarmos um nome do que, às vezes, um número. Esse cara, ele vai, quando você fizer isso no seu browser, o seu computador vai mandar essa requisição primeiro para um serviço chamado DNS, e esse serviço vai retornar o endereço IP, certo? Olha só como a gente voltou lá na hora que a gente falou no endereço IP, da onde está o servidor que vai atender a sua requisição ali através daquele nome e retornar a página para você. Então ele sempre é o responsável por traduzir os nomes em endereços IP. Tá bom? Então também é um conceito bem legal, vale bastante a pena estudar. Se você está fazendo faculdade também, fica muito atento às suas aulas de rede, porque você vai aprender toda a teoria sobre isso. Porque às vezes as pessoas acham que eu nunca vou usar isso, né? Mas no dia a dia, na hora que você precisa pegar, fazer, é importante você saber, e até mesmo tanto quem é desenvolvedor quanto pessoas que trabalham na operação, conhecer o básico de redes é muito importante, tá? Então, vamos lá, vou aqui para o meu terminal. E agora eu não vou ficar no meu terminal aqui, não vou fazer login em Linux, nada, a gente já fez isso várias vezes, então já estou aqui logado no meu servidor Debian, que é o server 01, e também no meu servidor CentOS, que é o server 02, tá? A primeira coisa é, a gente nos sistemas operacionais Linux, muitas vezes, algumas empresas têm alguns padrões e alguns pacotes podem não vir instalados. Então, alguns pacotes, tá? Vou fazer aqui sudo para fazer o login como administrador já e não ter que ficar fazendo sudo toda hora. E aí, o que a gente vai fazer? Ó, apt install o pacote iproot 2, o pacote nettools, tá? E também o pacote bind-utils. Esses três pacotes são pacotes que contêm várias ferramentas de rede, tá? Por padrão, o que a gente vai passar nessa aula, ele já deve vir instalado no sistema operacional, mas de novo, você pode pegar um sistema operacional que não tem nada instalado e você precisa instalar. Então, esses são os três pacotinhos, no caso do Debian, que você vai fazer a instalação. Eu vou dar aqui um Enter. Ele já falou ali para mim que o bind é bind 9, né? Bind 9. Vou mudar aqui. Olha só, ele está falando que vai instalar.
vou dar um yes e vou deixar ele fazer essa instalação. Prontinho. Vou limpar minha tela e agora eu já tenho os 3 pacotes essenciais para fazer o gerenciamento de rede no meu servidor Debian instalado. O primeiro comandinho que a gente vai falar é um comando chamado IP. Tá? Esse comando ele é poderoso porque a gente consegue tanto monitorar quanto fazer algumas configurações na nossa placa de rede nos nossos servidores Debian Linux, tá? E olha só que interessante, né? A gente está muito acostumado, quem trabalha com Windows, ou até mesmo quem usa Linux com interface, ir lá, botãozinho direito, configurações de rede, coloca ali o endereço IP, tudo de uma forma muito simples. Aqui o que a gente vai fazer é simples também, mas porém vai ser tudo via terminal, tá? Então, se a gente pegar aqui e fizer man IP, olha só, ele vai trazer uma documentação bem extensa, várias opções do comando IP. Porém, aqui no nosso curso a gente vai falar dos principais. O primeiro vai ser o IP link show, tá? Esse comando, o que ele fez aqui? Ele mostrou para mim as placas de rede que eu tenho configurado no meu computador, tá? Então a primeira ele mostrou aqui essa hello, olha aqui, ó, sempre esse primeiro vai ser o nome do dispositivo, tá? Então nós temos as interfaces LO e a interface ETH0, tá? A interface LO ela é uma interface de loopback. E a interface de loopback ela permite que a máquina se comunique com ela mesma, tá? E ela é uma interface do tipo virtual, ela não é uma interface física, tá? E ela tem LO justamente de loopback, tá? E aí a gente tem aqui algumas coisas, algumas informações importantes. Então tem o MTU, aí aqui também tem o state, tá? Pode ver que o estado dela é desconhecido, tá? Do tipo default, tem o keylen aqui também. Aí, ó, tem um link loopback, aqui não tem um endereço físico, tá? Ou seja, um MAC address também, que são os endereços físicos das placas de rede. E no caso aqui a gente tem o ETH0, que é a nossa placa de rede de fato. Se fosse uma placa física, né? No caso, como a gente está trabalhando aqui numa máquina virtualizada, ela aparece para a gente também como se fosse também uma interface física, tá? Então, se você estiver aí utilizando um desktop e fizer esse comando com o Linux, né, e fizer esse comando, talvez se você tiver mais de uma placa de rede ou até mesmo Wi-Fi, vai vir outros nomes, mas normalmente vai ter uma ETH0 ou uma ETH1, tá? E aí a gente tem a mesma coisa também aqui, o MTU, a gente tem aqui uma informação também antes, a gente tem aqui também o state, tá? Mas daqui o que é importante para a gente conhecer é o state, ou seja, ela tá no caso do up. Imagina se você pega um servidor, por exemplo, que você não consegue fazer nada na rede. Primeira coisa que você vai verificar é se aquela placa de rede ela está ligada, né? Se ela está ativada ou desativada. E nesse caso aqui, ela está mostrando um up de que está ok. Mode default, tem aqui ó, um link também. E aqui eu tenho o endereço físico da minha placa, que é o MAC address, tá? Então, no caso, o IP Link Show, ele vai mostrar para a gente tanto de informações importantes, tá? Além do nome das nossas interfaces, o estado, tá? E também o MAC address. Eu acho que essa é a informação mais importante aí que esse comando traz para a gente. Um outro comando também que é possível, né? Uma outra ação, na verdade, que é possível fazer utilizando o comando IP é a gente ligar e desligar uma placa de rede. Eu não vou desligar minha placa aqui, porque senão a minha conexão vai cair. Mas basicamente, se você quiser fazer um teste aí, é só você fazer, ó, IP link set dev ETH0, tá? Que no caso eu tô falando para desligar a placa ETH0 e vou colocar aqui down no final, tá? Quando eu executar esse comando, essa placa e executar de novo o IP Link Show, ele vai aparecer aqui como down, tá bom? E aí se eu quiser voltar, eu vou pegar e vou fazer um up, certo? E aí a minha placa de rede, na hora que eu fizer IP Link Show, ela vai aparecer como up, tá? Então faça o teste aí, faz um down, faz um up, veja aí se a sua placa vai ficar. Você pode fazer isso diretamente ali no console também do seu hypervisor, tanto do Hyper-V quanto do VMBox. Se der aqui no final do vídeo a gente faz também, para você ver que funciona, porque é Linux, tá bom?
Então, vamos fazer aqui agora uma outra coisa. No caso, a gente viu ali que o IP Link Show ele traz as informações importantes tanto do estado da nossa placa, o nome delas e os endereços de MAC address, que são os endereços físicos. Se eu quiser ver o endereço IP, eu posso usar IP ADDR, né? A gente já executou algumas vezes esse comando e eu posso passar show no final também, tá? Se eu não passar show, ele vai trazer a informação da mesma forma para mim. Porque a gente tem feito desde o início do curso, não tem usado show. Nessa aula eu vou usar o show aqui para vocês verem. Então, olha só, ele trouxe aqui para mim também a interface de loopback e a ETH0, né, que é a minha placa de rede mesmo. E aí eu tenho aqui o estado ainda desconhecido. Eu tenho aqui também o meu endereço físico, né, que no caso, como ela é uma placa virtual, ela não tem um endereço físico. E nesse caso aqui, ó, eu tenho a iNet, ele me falando qual que é o IP. Lembra que a interface de loopback é para testar a comunicação com o próprio computador? E quando a gente tem o endereço padrão do próprio computador, sempre vai ser o 127.0.0.1. Tá? Então muita gente vai chamar o endereço de loopback porque sabe que é para fazer um teste com a própria máquina. A gente usa normalmente para saber se não tem nenhum problema de driver, né? Às vezes é interessante você fazer o teste ali se a máquina consegue pingar ela mesmo, né? Sempre você vai ouvir, às vezes no More Room, no Troubleshooting, sempre algum analista falando esse tipo de coisa. Saiba que ele está utilizando o loopback, esse endereço IP. Tá bom? E aqui na nossa placa de rede eu tenho também a mesma informação falando aqui do meu estado e eu tenho aqui a iNet e o meu endereço IP barra a minha máscara, tá? Então eu tenho a máscara de rede aqui e eu tenho aqui também o endereço de broadcast também desse cara, tá bom? Então essas são as informações que a gente consegue utilizando IP ADDR Show. Então quando alguém falar para você assim, passa o IP da sua máquina, você vai fazer aí IP ADDR Show e você vai pegar o endereço IP do seu servidor Linux e conseguir passar aí para quem estiver te pedindo. Uma outra informação que a gente consegue também é ver as rotas, né? Então imagina que dentro de uma rede de computadores com principalmente as corporativas, vários andares, muitas vezes existem mais de uma rede configurada, né? Que são as subnets, várias subnets. E muitas vezes você quer saber uma rota específica de uma subnet, ou você quer saber, por exemplo, se o seu computador está utilizando um gateway padrão ali da subnet a qual ele pertence, você vai utilizar o comando iproute, tá? E esse comando aqui, ele vai falar para a gente qual que é a rota que a gente utiliza. Então eu tenho aqui o meu endereço de rede, né? E eu tenho aqui a /20, eu tenho aqui o meu device ETH0 e eu tenho aqui também o source, né? O cara que está roteando as requisições de rede desse servidor, tá bom? E aí, o que a gente pode ver, né? Que a gente tem aqui um /20, certo? Esse /20, ele faz aí uma identificação, tá, da nossa rede. Então é extremamente importante aí, por isso que eu estou dizendo, faça um curso de redes, especificamente de redes, para que vocês entendam essas configurações, para que saibam o que funciona, porque se a gente for ter que explicar aqui, vai ser horas e horas falando somente de redes, tá bom? Então aqui, se você quiser ver a sua rota, né, as rotas iproute. Uma coisa que é importante ficar atento, que muitas vezes se você trabalha, alguém já deve ter perguntado para você, mas qual que é a rota que está configurado e tal, e às vezes você não sabia nem ver, né? Então agora você sabe que utilizando o iproute você consegue pelo menos ver a rota e já começar aí a desenvolver melhor as suas análises de problemas em servidores Linux também. Também vamos aí fazer o seguinte, o comando IP, da mesma forma que ele permite que a gente ligue e desligue uma placa de rede, veja o endereço físico, veja o endereço IP, veja uma rota, a gente consegue também adicionar e remover rotas utilizando esse comando IP, tá? Então, se eu tivesse que adicionar uma rota aqui, eu colocaria IP route add, e aí eu vou colocar 192.168.2.0/24, né, que é o meu endereço de rede mais a minha máscara,
e vou falar que ele vai sair ali pelo gateway 192.168.0.1, tá? Então eu poderia adicionar, por exemplo, essa rota se eu quisesse, através desse computador, chegar nessa rede 192, certo? E eu tivesse esse gateway também configurado na minha rede para poder atender as minhas requisições. E se você fosse remover, você ia fazer IP route del e passar aí qual que é o endereço de rede e a máscara que você quer remover das suas rotas, tá? Então, de novo, é algo já um pouco mais avançado quando a gente começa a falar de rota, e o nosso curso é um curso básico, né? Então, acho que a gente pode ir até aqui, daqui você pode tentar aprender aí, fazer um curso um pouco mais avançado, ou no dia a dia também, você vai ver que uma hora vai aparecer isso para você configurar e você vai aprender na prática, certo? E também, se você acha interessante, quiser que eu explore um pouco mais essa parte de rede, deixa seu comentário aí no vídeo, que aí também, se tiver bastante gente com essa dificuldade, eu olhar e achar que devo, a gente vai gravar um vídeo falando sobre todos esses detalhes de rede e até mesmo gerando alguns cenários aqui também para que a gente consiga se comunicar entre redes. Mas, de novo, tá? Vai lá, faz o curso da Net Academy da Cisco, ou o curso da Adatec, e vocês vão ver que tudo isso já vai deixar de ser um mistério, vocês vão entender muito bem como funciona. Um outro comando bem bacana que a gente tem aí, utilizando o IP, é para a gente ver estatística da nossa placa, né? Às vezes a gente não sabe se a gente está tendo muito erro de pacote dentro da nossa rede. Você pode utilizar aí, ó, IP-S link. Olha só, ele trouxe aqui das duas interfaces, tanto da de loopback quanto a minha placa ETH0, e ele mostra aí bastante coisas, né? Os dados transmitidos, os meus dados recebidos, a quantidade de pacotes, se tem erro, se foi dropado, se não foi. Então, ó, multicast. Então, é muito importante também, quando você está fazendo troubleshooting de redes, você conseguir ver esse tipo de coisa, porque muitas vezes o cara que está gerenciando a rede, ele está lá no data center, está no outro lado e você está no telefone. E o cara pergunta, se está tendo problema de perda de pacote, você não sabe? Vai lá, faz um IP link, um IP-S, espaço link, você vai conseguir ver essa informação e já informar que está tendo erro de pacote ou está tendo drop de pacote também, certo? Um outro comando também é o IP MADDR Show. Olha só, esse cara aqui, ele vai exibir os endereços multicast, tá? Multicasts é uma técnica de transmissão onde os dados são enviados para um grupo específico de destinatários aí interessados nessa mensagem. De novo, outro tópico também avançado de rede, que se você fizer um curso de rede, você vai entender muito melhor do que eu posso explicar nessa aula, que a gente não vai falar sobre multicast, tá bom? Então, vamos lá agora fazer o quê? Agora que a gente já sabe aí bastante coisa sobre o comandinho IP, se você pegar logo no início, a gente fez o quê? A gente configurou, a gente verificou, né, algumas configurações e a gente não viu como, não fez nenhuma troca de IP. Agora, olha só, vou fazer aqui a IP-A. Eu tenho aqui, de novo, a informação de rede, tá? Mas, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma configuração dos nossos IPs. Primeiro, o Debian, né, o Linux no geral, a maioria das suas configurações ficam em arquivos, tá? Então, muitas vezes, até quando você faz algum comando para adicionar alguma coisa, você está fazendo só um atalho para que ele edite ali aquele arquivo de uma forma automática, porque quem desenvolveu já criou toda essa automação. Então, quando a gente pega um servidor Linux e vai lá e quer fazer uma configuração de IP manual, a gente tem um arquivo onde a gente pode fazer essa configuração. No caso do Debian, esse arquivo fica em cat/etc network barra interfaces, tá? Olha só, essa daqui foi a saída do nosso arquivo de configuração da nossa placa de rede.
Agora, olha que interessante aqui, tá? Eu tenho o source, né? Ele está falando ali, ele tem vários arquivos de configuração dentro dessa pasta. Eu tenho aqui, ó, um iFace loopback, iNet loopback. Eu tenho um auto loopback. E aqui, ó, eu tenho a primeira configuração da minha placa de rede. Então eu tenho um allow hotplug ETH0, porque eu estou falando para o Linux identificar automaticamente a minha placa de rede, tá? Eu tenho aqui essa outra configuração que é iFace ETH0 iNet DHCP, tá? Ou seja, o que significa isso? Que a minha placa de rede ela está configurada para receber IPs de forma automática, certo? Ou seja, sempre que eu ligar e conectar dentro de uma rede que tem um servidor DHCP, ele vai receber um IP. E no caso, de novo, como a gente está trabalhando no ambiente virtualizado, o nosso hypervisor ele já tem o DHCP configurado. Então, por isso que aqui a gente já tem a nossa configuração de IP. Porém, o que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos anotar aqui o nosso IP, tá? Eu vou copiar aqui, vou colar num arquivo aqui qualquer, tá? E agora, o que a gente vai fazer? Vamos configurar esse mesmo IP, tá? Até mesmo para ver se a gente não perde a conexão, configurar o mesmo IP de forma manual. Então eu venho aqui, eu nem vou configurar o mesmo IP, eu vou configurar um IP diferente, para vocês verem que realmente funciona, tá? Network barra interfaces, tá? Olha só, ele abriu meu arquivo, vou entrar em modo de edição aqui, e agora, o que a gente tem que fazer? A parte do loopback eu vou deixar igual, tá? A parte que ele identifica também a minha placa de rede também eu vou deixar igual. E agora, nessa parte aqui no iFace começa a mudar. Então eu vou deixar aqui falando que a interface é ETH0, só que o iNet ele não é mais do tipo DHCP, agora ele é static, tá? Por uma linha, vou dar um tabzinho aqui, tá? Importante essas tabulações, tá? Então fica atento. Então eu vou colocar aqui, ó, address. E qual que é o meu endereço que eu anotei? 172.29.55.221. Esse é o endereço que o DHCP está me entregando, mas eu vou colocar 222 porque eu estou passando o meu endereço de forma manual, tá? Agora eu tenho que passar uma máscara de rede, certo? Esse cara, ele tem aqui um /20. Então, o meu netmask vai ser 255.250.240.0, tá? E aí eu tenho agora uma outra informação que eu vou precisar, quem é o meu gateway, tá? Então eu vou imaginar aqui, ó, tá? A gente vai ver já, conferir, então eu tenho que colocar aqui, ó, gateway. Vou colocar aqui, ó, 172.29.0.1. Ainda não sei qual que é o endereço do meu gateway. E a outra informação que eu vou passar é o DNS-name servers, tá? E aí eu vou passar que vai ser o 8.8.8.8 e o 8.8.4.4. Tá? Ou seja, sempre que ele for tentar resolver nomes para sair para a internet, ele vai usar já o DNS do Google. E eu vou pegar aqui, vou salvar esse arquivo, vou fazer aqui um IP addr link de novo. Não, é IP link show, né, Wilton? Vamos lá, IP link show. Não pode ser, não tem que ser addr show. Deixa eu ver aqui, ó, /spin/route -n. Aqui, ó. Esse é o IP do meu gateway. Tá? Então eu vou voltar lá na edição do meu arquivo e eu preciso passar esse IP lá, certo? Então ele é aqui, ó, 29.
29481. E aí eu vou salvar esse cara, certo? E agora vou fazer aqui um cat etc network barra interfaces. Olha aqui, 29481. Maravilha, tá? Agora já está configurado, a gente vai deixar para fazer aí o teste de colocar no ar no final da nossa aula, que eu vou ter que deslogar aqui e eu quero mostrar mais duas coisas, tá? Então a gente já falou aí sobre como ver as rotas, já vimos como editar o arquivo onde fica a configuração da placa de rede do nosso servidor Debian, e também nós vimos aí bastante coisa do comandinho IP. Tá? E aí, mais duas coisas aí que a gente precisa fazer. Dois arquivos importantes quando se fala de rede no Linux. Um deles é o cat/etc/host. Tá? Hosts, tá? Esse arquivo, a gente pode passar, por exemplo, o endereço nele e dizer, por exemplo, o nome de um servidor. Pode ver aqui que eu tenho. Ó. Ele fala que o 127.1.1 ele é o server 01, ele tem esse domínio aqui devinfra.local, ou também só server 01, ou seja, se eu fizer assim, ó, ping server 01, ele tá pingando esse IP aqui, ó, olha só, o mesmo IP que tá aqui, tá? Então é importante porque muitas vezes você tem aquele servidor que você não consegue resolver nome, mas você quer utilizar por nome. Você pode vir aqui nesse mesmo formato, coloca o IP dele, dá um tab e passa o nome dele e automaticamente você tem. É bem importante esse arquivo porque, por exemplo, em sistemas operacionais Linux, nas versões mais antigas, era o primeiro lugar quando o invasor queria redirecionar o cara para um site errado que ele entrava, né? Ele vinha aqui, colocava o endereço IP na máquina dele, colocava o nome de um banco famoso, de alguma coisa, quando a pessoa ia acessar no browser, ela era redirecionada para aquele site falso, tá? Então, olha só a importância e a sensibilidade desse arquivo, o /etc hosts, tá? Um outro arquivo que eu quero mostrar aqui, ó, é o /etc/resolve.conf, tá? Esse resolve.conf é onde fica as configurações de DNS do nosso servidor. Ou seja, aqui eu tenho o domain search ms host, tá? Ele está buscando ms host e ele está falando que o name server, o cara que vai fazer a resolução de nome, é o meu gateway, né? Olha só, lembra que lá na placa de rede a gente configurou esse IP e aqui ele está falando. Agora olha como a gente configurou aqui, ó, certo? O que ele vai fazer? Sempre quando a gente tentar resolver nome, ele vai só priorizar o que está aqui, mas se ele não achar, ele também vai buscar para esse cara resolver. Tá? Então, às vezes, tipo, alguém fala, troca o endereço, o servidor DNS, coloca um outro DNS, testa o DNS. Você sabe que as configurações de DNS dentro do Linux está dentro desse arquivo aí, /etc/resolve.conf, certo? O último carinha aqui que eu quero mostrar para vocês é o cat/etc/hostname, tá? Muitas vezes as pessoas perguntam assim, como que eu troco o nome de um servidor Linux? É nesse arquivo, tá? Então pode ver que a gente nomeou o nosso servidor como server 01 e pode ver que eu fiz um cat nele, é a única informação que ele me traz. Se eu for aqui alterar bolinha de sabão, o nome do meu servidor vira bolinha de sabão depois que eu reiniciar ele, tá bom? Então esses são os comandinhos que a gente vai falar aí sobre Linux, tá? Sobre redes no Linux. E agora vamos fazer o seguinte, vamos testar esses mesmos IPs rapidinho lá no nosso CentOS. Então eu vou pegar aqui, ó, vou voltar, começar a fazer de novo aqui, ó, IP Link Show, tá? Agora eu tô no CentOS, pessoal, olha só, IP Link Show mostrou a mesma coisa para mim, que a minha rede tá ok, e aqui o meu endereço físico, ou seja, meu MAC address. Se a gente fizer agora somente a IP, a DDR show, olha só a mesma informação, tá? Agora eu tenho o endereço IP, olha como mudou o endereço, porque eu estou de novo no meu servidor CentOS agora,
tá? Mas uma coisa importante aqui que eu queria mostrar é para vocês verem como o comando IP, tanto na forma que ele funciona no Debian, ele também funciona no CentOS, tá? Então, se você for adicionar rota, se você for remover, a mesma coisa. E se eu fizer aqui IP route, tá? Ele traz também para mim a rota, tá? Ou seja, a mesma coisa de que funciona de um lado, vai funcionar da mesma forma do outro. Se a gente for ver as estatísticas, IP-S, link, olha só, mostrou aqui também nenhum erro, nenhum pacote sendo dropado, tá tudo ok. E de novo também IP MADDR, show para a gente ver o multicast também das nossas placas de rede, certo? Então a gente conseguiu aqui a mesma informação. Porém, tá? Outra coisa, ó, cat barra etc barra hosts, tá? Também tá o arquivo hosts. Se eu fizer aqui, ó, hostname, também tá o hostname aqui. E se eu fizer cat barra etc barra resolve.conf, também tá aqui, tá? Então é bem importante a gente se atentar nesses 3 arquivinhos e nesse comando IP, porque ele é igual para as 2 distribuições. Ou seja, aprendeu em um, você já consegue fazer nos 2 também, tá? E aí um comando também que tem bem interessante, pessoal, é o comando demesg, tá? Olha só, esse comando ele permite a gente exibir algumas mensagens do kernel que está relacionado aos nossos hardwares, tá? Então, se a gente quiser ver aqui se tem alguma coisa da placa de rede, eu posso passar um grep "-i", colocar aqui, ó, ETH de Ethernet. Olha só, tá? Então ele trouxe aqui falando que não está configurado IPv6, tá? Então também esse comandinho ele é bem interessante, que você pode encontrar mais informações sobre qualquer hardware que você tiver configurado aí na sua máquina, tá bom? E agora, pessoal, que a gente já fez aí as configurações, o que eu queria fazer aqui? Falar somente sobre o DNS para a gente poder finalizar. Então a gente já sabe como configurar as nossas placas de rede, já sabe como ver os endereços IPs, tá? Mas uma outra coisa, antes de falar do DNS, só para eu não esquecer, a gente falou sobre a configuração manual de IP lá no Debian, né? Porém, atenção, no CentOS muda, tá? E muda consideravelmente bem. Aqui no caso, para a gente ver as configurações da placa de rede, eu tenho que entrar no arquivinho cat barra etc barra sysconfig barra network traço scripts e fc fg traço o nome da interface. Olha só, o caminho é um pouquinho mais complicado, mas depois que você aprende, você vai ver que é mais fácil. E olha só que até a configuração dele é um pouco mais simples, né? Apesar dele ficar num caminho complicado, a configuração dele aparentemente é mais simples. Aqui no caso, a gente conseguiria fazer o quê? Ó? Se eu pegar o IP diretamente nele, a gente precisaria mais ou menos fazer o quê? Aqui no boot proto, ele não vai ser mais DHCP. O que ele vai ser? None. Olha só como muda bastante, certo? Porque lá no Debian a gente passou que era um estático, né? Aqui a gente tem que passar que é none, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Ainda o device vai ter esse nome, no boot também é um yes, porém, para configurar o IP eu preciso ter IP ADDR igual o endereço IP, e aí pode ser um 72, 29.2.22, tá? Aqui só estou imaginando, não tenho anotado esse IP direto. Vou pular a linha aqui, e aí eu vou colocar, diferente lá que eu passo a minha máscara, aqui eu vou ter que passar o prefixo só, né? Então aqui o nosso prefixo é /20, certo?
E aí eu tenho também gateway para configurar. E aí eu vou configurar lá 172.29.48.1. Tudo errado, né? É igual. E aí eu vou ter também os dois DNS. DNS1. E aí eu posso colocar aqui, que é 8.8.8. E eu posso passar aqui DNS2 e colocar também o endereço 2 do DNS do Google, certo? Que vai resolver as minhas conexões quando forem para a internet. Então, basicamente, as outras coisas aqui é importante que não sejam alteradas, tá? Mas, basicamente, essa seria a configuração manual de um IP no servidor CentOS. É bem diferente do que a gente viu lá no Debian também, tá? Eu não vou salvar esse arquivo, porque a ideia é que esse continue com o DHCP. E agora eu quero dividir com vocês mais dois comandinhos para a gente poder encerrar essa aula, para fazer também verificação de DNS. Porque muitas vezes, além da a máquina não conversa com a internet, você só conhece o endereço DNS, e muitas vezes você quer saber o endereço IP para você fazer um teste direto com o endereço IP. Então, para a gente fazer alguns testes de rede, tem um comandinho que é o mais famoso, que é o ping, né? Esse comando acho que todo mundo conhece. Quem não conhece, testa aí, ó. Ping. E aí você coloca o endereço IP na frente. No caso, eu coloquei o DNS do Google. Ele vai fazer o envio de uma quantidade de bytes. E ele também vai ter um TTL, né? Que é o time to live desse cara. E quanto tempo demorou para essa resposta, né? Então ele está demorando aí 12 milissegundos para responder. E aí, então aqui a gente sabe que o nosso endereço IP funciona. Agora, e se a gente estivesse fazendo, por exemplo, um ping google.com e o Google não respondesse, certo? Desse um erro, ou a gente fizesse assim, ó, vou colocar google1.com, ó, ele deu que não pôde resolver o nome. Como que eu sei se está com problema de resolução de nome? Eu posso utilizar dois comandinhos. O primeiro é o nslookup, tá? E aí eu posso vir aqui, ó, google.com. E aí ele foi lá no servidor DNS, ó, o servidor que respondeu, na porta 53, tá? Que é a porta padrão de DNS, e ele me retornou aqui o endereço IP do Google, tá? Então pode ver que ele retornou até um IPv4, um IPv6, tá? Então é bem importante às vezes, porque se você tá com problema de resolver nome, né? Por exemplo, se você colocar aqui um nome que não existe, olha só, o DNS ele não sabe responder, né? Então, muitas vezes vai retornar isso se você sabe que você está com problema de resolução de nome. Um outro comando também que a gente consegue ter um pouco mais de detalhe é o comando dig, tá? Se eu fizer aqui, ó, dig google.com, olha só, ele me trouxe muito mais informações agora sobre o meu DNS. Ele trouxe até o tipo, né, do meu record aqui, que é do tipo A. E olha só, para onde é que ele está encaminhando essa requisição. Certo? Então, pessoal, para falar de redes aí, é importante você conhecer tanto a parte de endereços IPs, fazer a configuração manual, fazer a pesquisa ali de ver os dados, tanto do endereço, quanto também de algumas configurações, rotas, alguns pacotes. É importante você saber também a localização dos arquivos de configuração. Não se esquecer que o arquivo etc hosts, etc hostname e resolve.conf são 3 arquivos importantes, e os 2 comandinhos para fazer verificação de resolução de nome, que é o endereço aí que são os comandos nslookup e o comando dig, certo? E se você ficou aqui até este momento dessa aula, eu agradeço a você. Se você puder agora, dá um like, também se inscrever no nosso canal e também deixar o seu comentário se faltou alguma coisa, eu vou ficar muito grato, porque esse conteúdo é justamente para você que está aprendendo neste momento, né? Eu sei que é difícil esse momento de aprendizado, eu estou tentando deixar bem mais simples as coisas, mas eu sei que às vezes não é possível. E qualquer dúvida, deixa aí, entra lá no nosso canal do Discord, vamos aprender sobre Linux, certo? E qualquer coisa, não deixe de mandar um e-mail também para a gente lá no nosso canal, certo? Então, vejo vocês na próxima aula.